Olá pessoal, eu sou o jornalista Fernando Rocha e começa agora mais um Doutores Respondem. Você sabe como funciona, as dúvidas são enviadas para as nossas redes sociais, respondidas por especialistas do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. O tema dessa conversa vai ser o câncer de pele melanoma, um tipo de câncer que representa apenas 1% de todos os casos de câncer de pele, mas é o tipo mais grave e tem grande possibilidade de metástase. Quem conversa conosco sobre essa doença é o dermatologista Dr. Elimar Gomes, do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Bem-vindo, Dr. Elimar. Oi, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar sobre melanoma. Com certeza, alegria nossa, doutor. Vamos logo explicar o que é o melanoma. Fernando, o melanoma é o câncer de pele de maior agressividade. Ele é originário dos melanócitos, que são as células que produzem a melanina, que dá cor para a nossa pele. Por isso, ele tem uma característica interessante, que na grande maioria das vezes ele se apresenta como uma lesão pigmentada, né? Uma pinta de características irregulares aí em crescimento progressivo na superfície da nossa pele, né? O melanoma ele é agressivo justamente porque ele tem uma alta capacidade de produzir metástases, que é quando a célula sai da nossa pele, né, onde o melanoma se iniciou, e progride para os outros órgãos, né, como pulmões, fígado ou qualquer outra região. Então, é um câncer muito agressivo que precisa ser diagnosticado precocemente e por isso a gente precisa conversar tanto sobre ele. Exatamente. Vamos também entender um pouco a diferença, não é? Uma dúvida que chegou aqui, a diferença entre o câncer de pele melanoma e o não melanoma. O câncer de pele não melanoma, ele é originário das outras células da pele. Então, a gente tem o carcinoma basocelular, que é da camada basal, o espinocelular, que é da camada chamada espinhosa, carcinomas de células de Merkel, por exemplo, que é um outro tipo. Mas o ponto é que a grande maioria dos casos de câncer de pele são carcinomas basocelular e espinocelular. E esses dois tipos, eles têm um crescimento lento e progressivo. Então, eles não têm uma capacidade de produzir metástase tão frequente quanto o melanoma, e eles têm uma agressividade menor. Tem uma informação importante aqui, uma curiosidade, pouca gente sabe, mas o cantor, compositor, o grande Bob Marley, ele foi vítima de um melanoma. A doença foi descoberta em 1977 no dedão do pé. Ele morreu em decorrência desse problema em menos de 5 anos depois do diagnóstico. Mas esse é um caso considerado menos comum, não é, doutor? É, eu queria emendar essa minha pergunta na seguinte dúvida que foi enviada pelas nossas redes sociais. Por que esse câncer é mais comum nos indivíduos adultos? Fernando, o melanoma, ele é provocado principalmente por episódios de queimadura solar na infância e também pela exposição solar crônica desprotegida ao sol ao longo da nossa vida. Então, do ponto de vista prático, é necessário viver um certo tempo exposto ao sol para que a gente desenvolva esse tumor. Então, por isso ele é mais comum na idade adulta. É importante falar um pouquinho sobre o caso do Bob Marley, porque ele teve um que a gente chama de melanoma acral. Tá? Então, esse melanoma é o que acontece nas palmas das mãos, plantas dos pés e nas unhas, como aconteceu no caso dele, que era na unha do dedão do pé, né? E ele muitas vezes pode ser confundido como uma micose ou com algum outro problema que esteja acontecendo ali na unha. E uma característica interessante é que esse tipo de tumor ele acontece frequentemente nos pacientes de pele mais escura, nos negros, nos pardos, nos asiáticos, né? Uma população que às vezes acredita justamente pelo fato de estar mais protegido do sol pela presença da melanina na pele, não sabe que pode ter câncer de pele, né? E aí o diagnóstico tardio do melanoma pode ser a causa de óbito, porque se esse tumor vai produzir metástase, você pode vir a morrer em decorrência dessa progressão do tumor.
E aí um detalhe que o Bob Marley jogava futebol, né? Jogava muito futebol e talvez tenha negligenciado essa questão, achando que pudesse ser alguma coisa decorrente da prática do futebol, né, doutor? O trauma não é talvez um desencadeante do melanoma, mas é um confundidor, né? Porque se você machuca o seu dedão do pé, você pode achar que aquele machucado era só um trauma, mas na verdade você já tinha o tumor ali. E outra coisa que se sabe sobre o caso dele especificamente é que no tratamento do melanoma no dedo, é necessário uma amputação, a remoção do dedo por completo. E pela religião do Bob Marley, que ele era Rastafari, ele não aceitou fazer essa cirurgia. E por conta disso, o quadro progrediu. Agora, doutor, toda verruga, pinta, que parece suspeita ou que apareça de uma forma que possa surpreender, ela precisa passar por uma avaliação mais rigorosa? Sem dúvida, Fernando. O ponto é que nós temos muitas lesões benignas, né, que se apresentam como verrugas, queratoses, alterações da pele que poderiam não provocar nenhum dano ao paciente. Mas diferenciar uma lesão benigna que está em crescimento e aspecto irregular de um câncer de pele só é possível através de um bom exame dermatológico, né? E muitas vezes até associados com uma biópsia, que é remover um pedaço daquela lesão ou a lesão completa para exame. Então, toda lesão em crescimento, episódios de sangramento, mudança de padrão, mudança de coloração, merece ser avaliada por um dermatologista. Assim, o diagnóstico é mais precoce e a chance de cura é altíssima. Exatamente, é a razão da outra pergunta aqui. Se o diagnóstico for precoce, o melanoma tem cura. Sim, sem dúvida. Quando o melanoma é restrito à pele, né, e quanto mais inicial, quanto mais na superfície da pele ele tiver, maiores são as chances de cura, chegando a muito mais de 95% de chance de cura nos estágios iniciais, né? Então, de novo, deu dúvida, pintou uma pinta estranha, procura um dermatologista. Interessante aqui também, duas dúvidas, né? Sinais e sintomas de alerta, quais são essas manifestações e quais as partes do corpo que o melanoma costuma aparecer. Como eu disse, o melanoma está relacionado a episódios de queimadura solar, né, principalmente infância e adolescência. Então, na verdade, o lugar mais comum para desenvolvimento de melanoma é nas costas no homem e nas pernas e também nas costas das mulheres. Mas qualquer região do corpo pode ter o melanoma, por isso vale examinar a nossa superfície corporal de forma completa. A principal forma da gente tentar diferenciar uma pinta benigna, aquela que não tem risco para a gente, de um melanoma, é através da regra do ABCDE, Fernando. Essa regra diz que o A é de assimetria. A gente pega uma pinta, divide ela ao meio e compara os dois lados. Se for muito diferente, essa é uma lesão suspeita. O B é de bordas. As bordas irregulares são suspeitas. O C é de cores. Quanto mais cores uma pinta tiver, então uma região escura preta, outra marrom, outra avermelhada ou branca, é uma lesão suspeita. O diâmetro também é importante. A gente começa a ficar mais preocupado com as lesões acima de 0,5 centímetro de diâmetro. E o E é de evolução. O câncer de pele, melanoma, ele está progredindo. Então, ele vai se modificando ao longo do tempo, né? Enquanto as pintas geralmente têm um crescimento muito discreto e simétrico, né? Ela cresce um pouquinho, mas ela continua bonitinha. Agora, aquela pinta que está assumindo um formato feio, irregular, que chama atenção aos olhos, ela é suspeita de melanoma. Agora, é um tipo de câncer, como a gente está falando aqui, muito agressivo. Os pacientes que são diagnosticados com metástase, existe um local do corpo mais específico onde as chances de metástase acabam sendo maiores, doutor? Fernando, o primeiro sítio que a gente poderia chamar de metástases de melanoma seriam as metástases regionais. Então, nos nossos gânglios ou os nossos linfonodos, aquela íngua que a vovó dizia quando a gente tinha uma infecção de garganta. Então, por exemplo, se a gente tem um melanoma no braço, ele
primeiro sítio metastático seria os nossos linfonodos ou os gânglios da axila. Isso vale também para a virilha, para a região de pescoço. Depois disso, ele pode ir para qualquer outro órgão do corpo, inclusive para a própria pele, o que é bastante comum, né? Nódulos em outras regiões da pele, ou pulmão, cérebro, fígado e ossos. Agora, doutor, quais são os principais tipos de tratamento disponíveis, né? Estamos falando aí de quimioterapia, de radioterapia, quimioterapia oral também, tem muitas dúvidas com relação a isso. Fernando, a gente precisa, nesse caso, separar o melanoma em dois grupos, né? O melanoma restrito à pele, o tratamento é cirúrgico. Só a cirurgia basta, uma ampliação de pele naquela região onde o tumor se desenvolveu, garante que ele não vai voltar naquela região. Quando o tumor já passa a ser um pouco mais avançado, quer seja com o comprometimento dos linfonodos, né, os nossos gânglios, ou comprometimento de metástases de outros órgãos, aí a gente tem sim tratamento oncológico bem estabelecido e com uma alta resposta também atualmente em relação à eficácia. Nesse caso, a gente está falando da imunoterapia, que são medicamentos que estimulam o nosso sistema imunológico a destruir o tumor. A terapia-alvo ou quimioterapia oral, que são medicamentos comprimidos que vão inibir algumas mutações bem específicas do melanoma. Uma mutação conhecida é a mutação do BRAF. Então, é um gene, né, que tem essa mutação. Quando o paciente tem essa mutação no seu melanoma, ele pode receber uma quimioterapia por via oral e inibir a proliferação tumoral. A radioterapia também pode ser associada em alguns casos de melanoma, e basicamente o conjunto de tudo isso faz com que a gente consiga dar um suporte e um tratamento muito importante para esses pacientes, que podem levar à cura mesmo daqueles casos metastáticos. Doutor, para a gente chegar aqui na reta final do nosso episódio, duas perguntas que acabam se completando. Uma dúvida com relação a comportamento de risco relacionado ao melanoma e a prevenção desse tipo de câncer. O principal comportamento de risco para o melanoma é a exposição exagerada e desprotegida ao sol, principalmente aquela que leva a episódios de queimadura solar. Então, aquela pessoa que passa aí a infância com algumas viagens para a praia, tem a pele muito clara, não se protegeu, os pais não ensinaram a fotoproteção adequada, né, e teve episódios de queimadura, essa pessoa vai guardar aí para o resto da vida um dano no seu DNA celular que vai facilitar o desenvolvimento do melanoma. E isso não é só na infância, né? Então, ao longo da nossa vida, se a gente passa aí meses dentro do escritório e depois vai para o sol e acha que naquele dia vai ficar totalmente bronzeado e volta um pimentão da praia, esse é um comportamento de risco, né? E aí, a melhor forma de prevenir é justamente através da fotoproteção, quer seja evitando o sol nos horários de maior risco, né, das 9 às 3 horas da tarde, quer ser permanecendo na sombra o maior tempo possível, usando chapéu, óculos, roupa com proteção solar e também o uso do protetor solar, sem dúvida, é essencial. Nesse caso, usar um protetor solar fator de proteção 30 ou maior do que 30, principalmente naqueles pacientes de pele clara ou com histórico familiar de melanoma ou com múltiplas pintas, vale a pena um protetor solar bem mais alto, fator de proteção 60, 70 e aí daí para diante. Vale a pena esses produtos. Existe um questionamento frequente, faz diferença? Sim, faz muita diferença, e esses produtos com fator de proteção mais altos são mais eficientes na nossa proteção. E reaplicar esse produto, né? Além de usar uma quantidade grande para conseguir uma boa proteção, reaplicar esses produtos quando sair da água, quando ficar um tempo um pouco mais prolongado no sol, né? Ou quando suar fazendo alguma atividade física, por exemplo. E lembrar, né, uma frase que os dermatologistas adoram é que o sol é um amante ingrato. Você ama o sol, mas saiba que o sol não te ama, né, doutor?
Na verdade, nesse caso, eu acho que com moderação tudo dá certo, né? É um amante que você pode viver É, muito bem com ele com moderação e vai ser bem confortável e todos vão ficar felizes. O sol traz felicidade pra gente, né? Então, sim, a, a, é com moderação. com moderação dá tudo certo e principalmente pensar na sensibilidade individual, né? Então aquela pessoa muito mais clara tem que ter muito mais cuidado. Uma pessoa um pouco mais morena também precisa do cuidado, mas ela vai estar um pouco mais protegida do sol. Com moderação dá certo, Fernando. Valeu, muito obrigado, doutor. Tudo de bom, obrigado pela generosidade. Obrigado vocês e sempre que tiver uma oportunidade, vamos falar sobre melanoma, porque isso garante diagnóstico precoce para a nossa população. Valeu, pessoal. Até a próxima. Saúde!